Meu nome é Grace Harper, e embora eu tenha nascido numa cidadezinha esquecida de Ohio, a minha história começa de verdade no dia em que atravessei os portões de ferro da mansão Everett. Eu tinha 22 anos. Jovem demais para entender o peso de certos silêncios, e velha o suficiente para saber que, às vezes, é exatamente nesses silêncios que moram os segredos mais perigosos. Aceitei o trabalho como cuidadora particular de um homem chamado William Everett. Um nome que eu conhecia apenas de manchetes frias e capas de revistas. Gênio da tecnologia, viúvo recluso, fortuna bilionária. Mas ninguém me preparou para o impacto de conhecê-lo ao vivo. No primeiro dia, ele me fitou como quem lê um código que só ele entende. O olhar dele era como uma senha travada, frio, firme, impenetrável. Foram segundos, mas pareceram horas. E naquele instante, eu soube que tinha entrado num mundo onde nada seria simples. A mansão, imensa, silenciosa demais. Cada corredor parecia respirar lembranças. Era como se as paredes ainda sussurrassem o nome dela. A mulher que ele perdeu. A esposa morta. E eu, a estranha ali dentro, era um ponto de interrogação ambulante entre móveis antigos e quadros que me observavam. Mas o que eu não sabia, o que ninguém jamais me contou, é que por trás da rigidez daquele homem havia um coração trancado a 7 chaves. E que, sem querer, eu carregava a chave certa. E que, ao girá-la, não abriria apenas portas, despertaria feridas, segredos, e algo mais perigoso que tudo, sentimentos. E foi aí que tudo começou a mudar. Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não demorou para eu perceber. Aquilo não era só um trabalho. Não era só limpar, cozinhar ou controlar os horários dos remédios. Era muito mais. Era como atravessar um portal, direto para o passado de William Everett. E lá dentro, o tempo parecia preso, parado, congelado em dor. Ele era um homem que sempre soube como controlar tudo. Empresas, números, decisões que valiam milhões. Mas o tempo o destruiu. E levou com ele a única pessoa que William jamais conseguiu proteger. Eleanor, sua filha. Ela morreu num acidente que ninguém ali mencionava em voz alta. Como se o nome dela fosse vidro prestes a estilhaçar. Mas a ausência dela gritava. Estava nos quadros, nas gavetas intactas, nos brinquedos que ninguém teve coragem de doar. E naquele silêncio sufocante, a casa inteira parecia chorar por ela. No início, eu era só uma funcionária. Apenas mais uma estranha tentando manter a rotina de um homem quebrado por dentro. Mas, dia após dia, palavra após palavra, fui me tornando algo diferente. Uma presença viva no meio de tantas memórias mortas. Uma ponte frágil entre tudo que ele havia perdido. E tudo que ainda podia, talvez, ser resgatado. Ele me olhava com distância, depois com dúvida. E, por fim, com algo próximo de esperança. Foi nesse olhar que percebi. William não precisava só de cuidados. Ele precisava de coragem para lembrar, e mais ainda, para sentir de novo. E sem querer, ou talvez querendo demais, eu estava abrindo essa porta. E uma vez aberta, nada mais seria igual. Era tarde. Muito tarde. A casa mergulhada em sombras e silêncio. Como se o tempo ali tivesse aprendido a sussurrar. Eu estava indo para a cozinha buscar um copo d'água quando ouvi vozes baixas. Não, uma só voz. A dele. Os passos me levaram até a saleta de leitura, onde ele às vezes passava horas, mesmo de madrugada. A porta estava entreaberta. A luz fraca. E ali, no meio da penumbra, William Everett não era o magnata poderoso nem o viúvo impenetrável. Era apenas um homem. Quebrado. Me aproximei com a respiração suspensa, o coração descompassado. Encostei devagar o ouvido na fresta da porta. E então ouvi. E Miss Harlaug, The Song in the Park. A voz dele tremia. Não havia ninguém ali para ouvi-lo, exceto eu. Mas ele falava como se chamasse por um fantasma. Como se, em algum lugar, ela ainda pudesse responder. Naquele instante, algo em mim se partiu. Era como se eu estivesse violando um território sagrado, invadindo a dor crua de um homem que sempre se escondeu atrás de paredes grossas demais. Mas ao mesmo tempo, eu sabia. O silêncio dele não era proteção, era prisão. Fiquei ali, imóvel, entre dois mundos. Parte de mim queria ir embora, respeitar a solidão do momento. Mas outra parte, a que já sentia demais, a que já não conseguia fingir neutralidade, queria entrar, sentar ao lado dele, e não dizer nada. Apenas existir. Apenas ser presença. Porque, às vezes, o que mais grita é aquilo que não se ousa dizer em voz alta. E naquele sussurro solitário, William não apenas revelou o que sentia. Ele escancarou o que ainda era capaz de sentir. E eu, do lado de fora, percebi que também já não era a mesma.
Eu também carregava os meus destroços. Não falava disso com ninguém, nem com ele, nem comigo mesma. Mas por dentro, sangrava devagar. Sophie, minha filha, morava com minha irmã desde a separação. Uma decisão difícil, prática, necessária, mas que arrancou pedaços de mim. Ser mãe à distância é um tipo de exílio que ninguém ensina a suportar. E ali, naquela mansão cheia de silêncios e memórias engessadas, enquanto cuidava das feridas de outro, comecei, sem perceber, a cuidar das minhas. As tardes eram feitas de quedas e pequenos recomeços. William, com sua solidão orgulhosa e impenetrável, me oferecia algo que jamais esperei: aprendizado. Sentávamos perto da lareira, ele com o olhar perdido em memórias, eu tentando não desmoronar. E mesmo sem intenção, ele me ensinava sobre paciência, sobre a arte de continuar, sobre o absurdo de seguir em frente quando tudo em você quer parar. Aos poucos, ele foi se abrindo, não com discursos. William não era feito de palavras fáceis, mas com silêncios diferentes, menos afiados, com perguntas tímidas sobre mim, com um livro deixado de propósito ao meu lado, com um olhar que, antes vazio, agora me procurava. E eu chorava sozinha, nos quartos do andar de cima. Chorava de um medo mudo, enterrado, quase infantil. O medo de perdê-lo, de vê-lo voltar a se fechar, de que tudo aquilo fosse só uma ilusão passageira, mais uma pessoa indo embora, mais uma ausência para empilhar com as outras. Mas não era ilusão, era real. E era exatamente isso que me apavorava. Porque amar, mesmo que em silêncio, exige coragem. E a minha, depois de tudo, ainda estava aprendendo a andar de novo. Depois de 15 anos ao lado dele, 15 anos de silêncios compartilhados, palavras não ditas, afetos construídos em migalhas, o dia chegou como um golpe traiçoeiro. William teve um infarto numa manhã fria de novembro. A mansão, que antes era feita de rituais calmos e passos contidos, virou cenário de emergência. Sirenes, vozes apressadas, monitores, máscaras. A imponência da casa perdeu força diante da fragilidade dele, imóvel, pálido, quase irreconhecível. Fiquei ao lado do leito enquanto o mundo ao redor virava caos. Ele me olhou com olhos fundos, lutando contra a dor. Mas foi quando sussurrou meu nome que tudo em mim desabou. Grace, Grace, me escuta, eu prometo, você terá tudo quando eu partir. As palavras saíram trêmulas, mas carregadas de uma verdade que ele nunca ousou dizer antes. Não era só uma promessa. Era uma confissão. Um legado. Um último gesto de amor, ou de culpa. E talvez, dos dois. Senti um nó rasgar o peito. Meu corpo gelou. A mente foi invadida por uma tempestade. Sofrimento, esperança, pânico. E culpa. Uma culpa que eu não sabia explicar, mas que me consumia. Será que eu devia estar ali? Será que, no fim, eu era só mais uma entre as perdas dele? Nos dias seguintes, a casa foi invadida por rostos desconhecidos. Enfermeiros, médicos, advogados, vozes técnicas demais para aquele momento frágil demais. E então ele chegou. Daniel, um jovem de 20 e poucos anos, com o mesmo olhar de William, só que menos cansado. Trazia a pele de quem viveu longe dos segredos da casa, mas os olhos de quem carregava um segredo próprio. Um filho que William nunca assumiu publicamente. Um filho que ninguém, nem mesmo eu, sabia que existia. Foi como se uma segunda vida dele emergisse diante de mim. Uma vida paralela. Uma omissão. Uma nova dor. E naquele instante, entre o barulho das máquinas e o peso da revelação, algo em mim quebrou de vez. Eu achava que conhecia William Everett. Achava que tinha encontrado, enfim, um porto seguro no meio da minha própria tempestade. Mas o destino, como sempre, tinha planos mais duros. E eu, mais uma vez, estava prestes a descobrir que amar alguém é também estar disposta a encarar o que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. David, ou Daniel, como insisto em chamá-lo, porque foi assim que William o nomeou naquele único bilhete amassado escondido na gaveta do escritório. Entrou como uma onda fria que arrasta tudo sem pedir licença. Ele cruzou a porta sem hesitação, como quem tinha esperado a vida inteira para fazer exatamente aquilo. Olhos firmes, o mesmo maxilar tenso do pai, a mesma postura de quem já enfrentou o mundo com pouca orientação e muito orgulho. Ele queria respostas. Nós todos queríamos. Por que agora? Por que o silêncio? Porque eu só sou filho quando ele está entre a vida e a morte. A voz dele cortava. Não gritava, mas doía. E eu não tinha o que dizer, porque também era parte do enigma. Porque também tinha sido deixada no escuro. Porque, de repente,
percebi que talvez nunca tivesse conhecido William por inteiro. Olhei para o homem na cama. Suado, pálido, perdido entre lapsos de consciência e febres que o faziam voltar ao passado. Quando ouvi meu nome sair dos lábios dele, quase em sussurro, parei de respirar. Ela cuidou de mim, mais do que a minha própria sombra. E então ele sorriu. Para mim. Um sorriso frágil, mas cheio de reconhecimento. Como se naquele instante, entre a dor e a confusão, ele enxergasse quem eu fui por tantos anos. Não a cuidadora, não a funcionária, mas a mulher que esteve ali, mesmo quando ninguém mais esteve. E aquilo me dilacerou. Porque havia amor. Sim. Havia entrega. Mas também havia omissão. Um filho escondido. Um passado enterrado a 7 chaves. E agora, tudo à mostra, cru, sem anestesia. Eu e Daniel, 2 estranhos ligados por um homem que amávamos de formas diferentes e igualmente reais, nos encaramos em silêncio. Não havia culpados, só perguntas demais. Quem era ele, de verdade? Por que manteve o próprio filho à margem? Por que nos afastou? E mais do que isso, o que faríamos agora, com as verdades explodindo ao nosso redor? Naquele quarto sufocado por máquinas e lembranças, percebi que estávamos todos machucados. Todos querendo a mesma coisa. Verdade. E talvez, um pouco de paz. William finalmente abriu os olhos. Foram segundos eternos, esperando que aquele olhar voltasse ao mundo. E quando ele, enfim, me viu, estendeu a mão, fraca, trêmula, mas viva. Agarrei a dele como quem segura o fio da própria respiração. Grace. A voz dele era um sussurro engasgado. Preciso dividir um segredo. O quarto ficou pequeno. O ar. Pesado. Eu sabia que aquele momento carregava o peso de uma vida inteira guardada atrás de portas fechadas. Concordei com a cabeça. E ele pediu algo que me arrepiou por inteiro. Traga Daniel até a sala. Fiz o que ele pediu. Encontrei Daniel sentado num canto da biblioteca, o rosto cansado de perguntas e a alma exausta de esperar respostas que sempre lhe foram negadas. Quando entrou na sala, não disse uma palavra. Apenas parou diante do pai, ou do homem que ele conhecia como um vazio. William o observou por um longo tempo, como se tentasse decorar os traços de um rosto que deveria ter acompanhado desde o berço. Daniel desviou o olhar, tentando conter o tremor nas mãos. Mas havia lágrimas nos olhos. E feridas abertas em silêncio. Então, William falou. Daniel tem 30 anos. Ele é meu filho. O chão pareceu sair debaixo dos meus pés. Mesmo já sabendo, ouvir dele foi como ser atingida de novo. Mas o pior ainda viria. Era de um casamento antigo. Algo que nunca contei a ninguém. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Eu abandonei a mãe dele antes de saber da gravidez. Quando soube, já era tarde. Já estava construindo minha carreira, meu nome. O escândalo teria arruinado tudo. O silêncio que se seguiu foi brutal. Eu sentia Daniel se encolher por dentro, como se cada palavra o confirmasse como um erro, algo a ser escondido. Vi sua mandíbula travar, o queixo tremer. Mas ele não disse nada. E isso doeu mais que qualquer grito. William se virou para mim, os olhos agora marejados. Passei décadas tentando enterrar o que devia ter enfrentado. E agora, é tarde demais para consertar. Eu queria odiá-lo. Queria. Mas ali estava um homem despido de todas as defesas. Não um magnata. Não um nome poderoso. Apenas um pai que fugiu da própria sombra e agora era obrigado a encará-la. E Daniel? Ele não saiu. Não gritou. Apenas ficou. Porque às vezes, a maior dor é não ter tido a chance de escolher. E ali estávamos nós 3. Fragmentados. Feridos. Mas, de algum modo estranho, unidos pela dor, e talvez, só talvez, por alguma esperança. Fechei os olhos. Meu peito ardia, como se anos de silêncio, cuidado, ausência e amor estivessem todos ali, ao mesmo tempo, explodindo sob minha pele. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas nenhuma palavra era suficiente. Tudo o que sentia transbordava. E doía. Daniel quebrou o silêncio. A voz dele era tensa, como quem segurava o choro pelo orgulho, pela mágoa, por todos os anos de invisibilidade. Por quê? Ele perguntou. Por que o Senhor sempre me evitou? Por que nunca me reconheceu? William respirou fundo. A mão dele apertou a minha com força fraca, mas firme. Olhou para o filho como alguém que olha para um espelho atrasado. Aquele reflexo que só agora tem coragem de encarar. Tive medo, ele sussurrou, como quem confessa ao próprio passado. Medo de errar outra vez. De machucar de novo. De ser visto por você como eu me via. Um covarde.
E então, ele virou o rosto para mim. Aquele olhar me rasgou por dentro. Mas com ela, com Grace, eu aprendi que o amor cura o que resta quebrado. Minha garganta se fechou. Porque ali, naquele instante, ele não estava falando só de mim. Estava dizendo que talvez ainda houvesse tempo. Que as rachaduras, mesmo antigas, ainda podiam deixar a luz entrar. Daniel ficou parado por um momento. O queixo trêmulo, os olhos marejados. E quando falou de novo, foi com a voz embargada, quase um sussurro engolido por lágrimas. Me perdoem. Por chegar tarde. Por desconfiar. Por não saber onde cabia minha dor entre vocês dois. Ele deu um passo. E então outro. E nos abraçou. Primeiro a mim. Depois ao pai. Depois aos dois ao mesmo tempo. Como quem tenta juntar em um gesto tudo que o tempo não deixou viver. E naquele abraço, algo em nós desmoronou. Mas no bom sentido. Como um castelo antigo sendo, enfim, desmontado para que algo novo pudesse nascer sobre as ruínas. Porque às vezes, o perdão não precisa de discursos. Só de coragem para permanecer. Mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. E nós ficamos. 3 almas esgotadas, tentando, de forma imperfeita e real, recomeçar. 2 anos se passaram desde aquela tarde em que o tempo parou. William partiu como viveu seus últimos dias, sereno, em silêncio, e com a minha mão entrelaçada dele. Me chamou com a voz quase apagada, pediu que eu não soltasse, e sussurrou meu nome como se fosse uma prece. Grace. Fechei os olhos. Ele partiu assim, olhando para mim como se dissesse, sem palavras, que agora sim, estava em paz. Eu achava que já tinha vivido o suficiente para não me surpreender mais. Mas então vieram os papéis do testamento. E com eles, a segunda queda. Metade da propriedade em meu nome. Metade da história dividida entre nós. Mas não foi só isso. Entre as cláusulas em letras firmes, uma frase me paralisou. Tutora legal de Daniel Everett. O mesmo jovem que, 2 anos antes, chegou com olhos desconfiados e alma ferida. O mesmo filho que eu vi se reconectar com o pai. E que, sem perceber, também me escolheu como algo mais. Foi emocionante. Impossível descrever com menos. Choque. Total. Mas acima de tudo, era amor. Hoje, Daniel e eu vivemos juntos nesta casa que já foi fortaleza, prisão e santuário. Mas ela não é mais nada disso. Ela é um recomeço. Transformamos a mansão num centro comunitário para idosos solitários. Nos quartos onde ecoavam lamentos, hoje há risos. Nos jardins antes sufocados pela ausência, crianças correm entre as flores. E os corredores carregam novas histórias, de gente que ainda está aqui, envelhecendo com dignidade, sendo vista, sendo ouvida. William sonhava em deixar um legado. E deixou. Mas não foi feito de cifras. Foi feito de reconciliação, de perdão, de amor improvável. Hoje, quando olho ao redor, sei com toda certeza. Na interseção entre dever e coração, descobri que o verdadeiro patrimônio é a capacidade de amar, e de ser amado. E isso, ninguém mais me tira. Com prazer. Aqui está a expansão com um epílogo emocionante, uma carta deixada por William em flabaques vívidos do centro comunitário em pleno funcionamento. Todos entrelaçados com o estilo íntimo, marcante e transformador que vem guiando essa narrativa. Hoje, a casa não assusta mais. Ela acolhe. Existem cicatrizes invisíveis que moldam vidas. O abuso rouba a paz, mas não sua força. Rompendo o ciclo do abuso, é uma obra totalmente interativa onde você encontrará ferramentas poderosas para identificar os sinais do abuso, compreender a dinâmica da violência, descobrir onde procurar abrigo e apoio jurídico e psicológico, planejar a saída segura do ambiente nocivo, superar o trauma e recuperar sua autoestima. Comece agora sua jornada de cura e transformação por apenas R$ 47,90, em até 5 vezes no cartão. Toda manhã, o cheiro de café fresco invade os corredores, misturado com risos, passos apressados e música baixa vindo da sala principal, onde antes ecoava a solidão de um magnata. Agora dança. Agora a vida. Daniel cuida do centro com dedicação que emociona. Ele diz que sente o pai por perto quando vê um idoso sorrir ao reencontrar sentido. E eu entendo. Porque também o sinto, às vezes, como um sopro no ombro ou um silêncio cheio de significado ao fim do dia. O centro cresceu. Temos grupos de leitura, hortas comunitárias, aulas de bordado, oficinas de memória e encontros semanais entre gerações. Crianças de escolas vizinhas visitam os residentes, trocam histórias, desenham juntos, aprendem a olhar para os mais velhos com ternura. Mas há um momento especial, um que guardo no coração. Toda sexta-feira, às 16 horas, o antigo escritório de William vira palco.
Luz suave. Cadeiras em círculo. Ali, idosos contam suas histórias. Sem pressa. Sem medo de serem esquecidos. Às vezes riem, às vezes choram. E todas as vezes, são ouvidos. Foi ali, numa dessas tardes, que uma voluntária de 11 anos ouviu uma senhora dizer: "Eu achei que minha vida tinha acabado. Mas aqui, ela recomeçou." A menina respondeu: "É porque essa casa tem coração." E eu quase desabei. No dia em que recebi a chave oficial do centro, um envelope me esperava. Pardo. Sem remetente. Reconheci a caligrafia de William de imediato. Abri com as mãos trêmulas. Era uma carta. Minha querida Grace. Se você está lendo isso, é porque não consegui dizer tudo em vida. Você sabe o quanto fui mestre em esconder o que sentia, e péssimo em admitir meus erros. Mas você também sabe que meu silêncio nunca foi ausência. Era medo. Medo de perder o pouco que me restava. Você me ensinou a ser humano de novo. A olhar para alguém e não pensar em controle, em reputação, em fracasso. Com você, descobri que havia tempo para curar, mesmo depois da dor ter se tornado crônica. Sobre Daniel, eu não merecia ser pai. Mas você me mostrou que ele merecia ter um. E por isso te deixo não só esta casa, mas o que ela se tornou através de você. Um lugar onde a vida recomeça. Se puder, ajude-o a não carregar o fardo que eu deixei. Ele precisa mais de amor do que de conselhos. E você, Grace? Você merece tudo. Com todo o amor que nunca consegui dizer em voz alta. William asterisco. Terminei a leitura com os olhos turvos. A carta dorme hoje numa moldura discreta em meu quarto, ao lado da foto de nós três no primeiro dia de inauguração do centro. Vejo Dona Lídia ensinando uma garotinha a costurar um botão com a paciência de quem redescobriu o propósito. Vejo seu Aníbal dançando um bolero com uma cuidadora, rindo como um menino travesso. Vejo Daniel sentado sob o carvalho, lendo em voz alta para um grupo atento. O sol dourando seus cabelos, a mesma luz que um dia William recebeu no rosto, no mesmo banco. E vejo a mim mesma, às vezes de longe, às vezes no espelho, inteira. Não perfeita, mas viva. Completamente viva. Porque no fim das contas, não herdamos uma casa. Herdamos um milagre. A chance de fazer do amor algo concreto e eterno. E aqui estamos, construindo esse milagre todos os dias. Quer mais mistérios, reviravoltas e momentos emocionantes? Então, você não pode perder este vídeo. Clique agora e continue essa jornada de histórias fascinantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seus comentários e até a próxima!